Olha, nós estamos aqui para fazer uma cobrança veemente ao governo do Estado. O pedido, o apelo é por atenção e responsabilidade do governo para com este vale em relação ao coronavírus. Nessa região, o número de casos tem crescido assustadoramente e a tendência é de um agravamento. Enquanto isso, o governo não cumpre o que propagandeia, ou seja, não cumpre a sua responsabilidade, que é de ampliar os leitos, seja de UTI, seja de enfermaria, para o tratamento das pessoas vitimadas pela doença. Dos 4 hospitais estaduais, dos 4 hospitais do estado aqui na região, apenas um, o de Piancó, é referência para o tratamento da doença, mas infelizmente o número de leitos é pouco, insuficiente, irrisório diante da necessidade e pior, já todos ou quase todos ocupados. Piancó tem apenas 8 leitos de UTI e são ao todo 10 de enfermaria. Nos restam até hoje apenas 2 leitos de UTI e menos de 4 leitos de enfermaria. Então, enquanto a doença avança e se agrava, o governo, infelizmente, até agora, até esse momento, não tem feito a sua parte, que é de ampliar esses leitos. E um outro problema, além de não termos leitos suficientes para essa região, pacientes de outros lugares fora do vale estão sendo recambiados, transladados, transferidos para o Hospital do Piancó, o que agrava muito essa situação. Isso é lamentável, porque o setor de regulação do Estado para o Covid está mandando pacientes de outra região, de outras regiões, inclusive da região de Cajazeiras, de Catolé do Rocha, da região de Patos, e até de regiões ainda mais longínquas, para o Hospital de Piancó. Um hospital que não tem leito suficiente e nenhum governo ampliou esses leitos. É muito lamentável e preocupante essa situação. E aqui nós temos que cobrar do governo uma providência, a sua responsabilidade, porque o sentido do isolamento social decretado pelo próprio governo, o sentido da quarentena, não é só as pessoas ficarem em casa e acharem que vão para sempre se livrarem da virose. Daqui a pouco todos nós seremos expostos ao vírus. O sentido principal do isolamento é o governo cumprir a parte dele, que é a principal, de ampliar os leitos para o tratamento da doença, para os casos que os pacientes necessitem e precisem de internamento. E o governo não tem cumprido essa responsabilidade, o que nos preocupa. Então não adianta pedir às pessoas para se isolarem, pedirem às pessoas para ficarem em quarentena, se o governo não cumpre a sua responsabilidade, porque, repito, o sentido do isolamento social é dar tempo ao governo para ampliar o serviço de saúde para o atendimento aos pacientes que tiverem sintomas mais agravados. Mas se o governo não está cumprindo essa responsabilidade, que sentido tem esse isolamento social? Então nós queremos fazer um apelo, na verdade, um pedido de socorro ao governo, para que cumpra a sua responsabilidade. Porque daqui a pouco os poucos leitos de UTI que temos e os poucos leitos de enfermaria para o tratamento da doença estarão colapsados, talvez até amanhã, porque quem tem 2 leitos de UTI apenas como nós temos hoje, porque 6 já estão ocupados, quem tem apenas 4 leitos de enfermaria, porque a grande parte dos 10 que dispomos já está ocupada, não temos absolutamente nada, porque daqui a pouco pacientes dessa região ou de outras ocupam esses leitos ao colapso e quando alguém precisar. E ainda bem que nessa região, embora já tenhamos mais de 300 casos confirmados,
o vírus não tem sido tão agressivo aqui. A prova disso é que, das centenas de casos já confirmados, pouquíssimos, eu diria, precisaram de internação hospitalar. Mas podem precisar, porque a tendência é a virose pandêmica aumentar, se agravar, e certamente vão surgir casos, especialmente dos grupos de riscos que abrangem um grande número de pessoas e que certamente muitos vão precisar daqui a pouco de internação hospitalar. E cadê o sistema de saúde? Cadê os hospitais? Cadê as UTIs, os leitos de enfermaria apropriados? Então é uma situação complicada, difícil, e é aí também onde a gente sente e lamenta o Hospital de Itaporanga não ter hoje condição, como não teve em 2016, como não tem diariamente, de receber pacientes com quadros clínicos de média ou alta complexidade, ou seja, quadros clínicos mais agravados, porque é um hospital hoje desprovido de UTI, não tem UTI. É um hospital da maior cidade regional, ainda infelizmente distrital, sem condições técnicas e profissionais, sem condições inclusive físicas, e aí onde a gente lamenta, profundamente lamenta, a omissão das nossas autoridades políticas ao longo do tempo, apesar das nossas cobranças e dos apelos populares, e de muitos que morreram ali, e outros que tiveram ali a sentença de morte decretada. Infelizmente, apesar de tanto tempo e de tantas lideranças dessa região e daqui mesmo da cidade terem passado pelo poder e com muito poder e não terem ampliado esse hospital. Infelizmente, Coutinho não fez nada por esse hospital e João até agora não fez, apesar de já ter um recurso orçado para a sua reforma e ampliação. Então nós temos sentido falta do Hospital de Itaporanga neste momento, como sentimos falta do Hospital Distrital daqui, em muitas outras ocasiões e até diariamente. É muito lamentável que passemos por essa situação, uma pandemia, e o governo não cumpra a sua responsabilidade. Apesar de tanta propaganda, de tanto discurso, de todo o exibicionismo frente a essa pandemia aqui no Estado, a saúde estadual não tem feito a sua parte, especialmente em relação ao Vale. E nós precisamos cobrar isso, porque é a nossa vida que está em risco e em jogo, não é? Então não temos leitos de UTI suficientes, os leitos que temos já estão praticamente todos colapsados, são insuficientes, não temos leitos e nunca tivemos, mas agora com a pandemia a tendência é que essa carência resulte em morte, em óbito, e nós obviamente precisamos cumprir o nosso papel, que é de cobrar, de exigir, de pedir pedido de socorro para com este vale, onde a doença tende a se agravar e onde não temos leitos suficientes para exatamente o enfrentamento dessa doença, dessa pandemia. Então, vamos fazer essa cobrança. Cada um de nós, moradores deste vale, habitantes deste lugar, precisamos fazer essa cobrança para que o governo do Estado cumpra a sua responsabilidade, especialmente garantindo a ampliação desses leitos, e não apenas aqui, mas em outras regiões, para que pacientes de outros lugares não ocupem os nossos leitos. Não é que tenhamos que negar socorro a quem vem de fora em busca de uma sobrevivência. Não. O que temos que fazer e cobrar é que o governo amplie leitos em todos os cantos para que os nossos não sejam ocupados por pacientes de fora, enquanto os pacientes dessa região que precisam não encontrem lugar no hospital para o tratamento e morram na porta do hospital ou nas estradas da vida ou da morte, como costumeiramente acontece. Então é preciso que cobremos veementemente o governo do Estado, o senhor João Azevedo, e mostremos a ele a sua responsabilidade, porque o que acontecer de ruim nessa região em relação a essa pandemia e a saúde hospitalar é culpa exclusivamente do senhor João Azevedo, que tem falado muito, mas tem agido muito pouco, especialmente em relação a este vale.